Fala, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Eu espero que bem. Dia 22/12, proximidade do nosso querido Natal, festa de final de ano e o nosso mercado cripto em grandes correções. O que está acontecendo, bruxo? Final de ano, as bolsas globais não fazem um movimento de menos pregões, começa a ter feriado ali, tem a proximidade do Natal, a proximidade do Ano Novo. Por que o mercado cripto está agindo dessa forma, né? Então eu vou explicar isso daqui para vocês, vou, no meu ponto de vista, mostrar um setor que está dando uma baita de uma oportunidade. Eu vou mostrar aqui para vocês um dos motivos que, na minha opinião, são gatilhos aqui de compra para essas altcoins e também para outras moedas que, na minha visão, é oportunidade, tá? Vou mostrar também que acredito que o BTC está fazendo um movimento de bear trap para em breve, tá, atingir um topo na dominância e trazer um contexto de alta tanto para as altcoins quanto para o mesmo. Isso tudo você vai ver aqui. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. É claro, geralmente eu faço live de fechamento, mas eu vou estar fazendo aqui essa análise com vocês hoje, ok? E vou deixar esse momento aqui gravado em vídeo hoje, tá? Geralmente o fechamento semanal é em live, mas nós vamos estar fazendo esse estudo aqui completo agora com vocês, tá? Então vem, acompanha porque tem muita coisa pra gente falar aqui, beleza? Bom, meus queridos, vamos lá dar uma olhada no global para a gente entender o contexto do que está acontecendo e ver se de fato faz sentido essa queda que nós estamos vendo, tá, aqui no mercado. O que nós podemos já perceber logo de cara é que, né, o Jeremy Powell, ele fez um discurso um pouco hawkish, fez um discurso negativo sobre o corte de juros nos Estados Unidos, né, supondo que se a inflação não estabelecer as metas, né, que estão estipuladas lá pelo Fed, naturalmente nós podemos ter somente 2 cortes de juros em 2025. Com isso, o mercado global se assustou um pouco e precificou, né, as empresas com um lucro menor. E isso afeta os mercados mais voláteis, afeta o nosso querido Bitcoin, porque é um mercado um pouco mais volátil, é normal, mais selvagem. Então isso é normal que tenha ali um movimento mais robusto, mais brusco, na verdade, nas nossas criptomoedas. Mas quando nós olhamos o global, vamos dar uma olhada como fechou, tá? Na sexta-feira, para a gente entender o contexto do mercado. Vamos lá. Dow Jones fechou com 1,14% de alta. Deixa eu colocar nossa ferramenta aqui para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no global, tá? S&P 500 1,06, Nasdaq 0,81, Japão Nikkei 0,50, Rússia 1,92, Moex 1,90, DAX, tá? Alemanha, zona do euro 0,43, negativo 0 a 0 praticamente, Eurostox também, zona do euro 0,55, zona do euro fechou feio, na verdade, né, um pouquinho negativo aqui, CAC 40, França 0,30, então a gente pode dizer que a zona do euro fechou no negativo e praticamente, né, Estados Unidos da América ali fechando no ponto positivo nas bolsas globais. Então a gente vai direto saindo daqui entendendo que o mercado tá misto. O global entendeu um ponto ruim, tá? Nas falas do Jeremy Powell, mas eu acredito que essa subida na sexta-feira já foi devido ao último dado que nós tivemos sobre a inflação ter vindo abaixo do esperado. Então, isso já meio que deixa o mercado um pouco mais fresco. Mas o Bitcoin continua caindo, bruxo. 95 mil dólares e ele pode atingir o alvo de 92 porque é a média de 50 períodos. O que você me diz, tá? Bom, sim, é verdade, o Bitcoin tem o suporte aqui em 92 mil dólares e 90 mil principalmente, mas como eu comentei com vocês anteriormente, eu não vejo sentido do BTC perder 85 mil dólares, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns pontos do porquê. Logo, logo eu venho comentar o porquê que essa puxada, na minha opinião, está sendo um pouco mais firme do que necessariamente deveria ser, tá? Por que as altcoins estão sofrendo um pouco mais? E aí, vocês vão entender um pouco da lógica por trás disso tudo, tá? Primeiro, nós vamos para o BTC. Porque o BTC tá aqui em 95 mil dólares e a zona de suporte semanal é 89 agora. Nossa média de 9 períodos. Nós não ainda tocamos lá. E sim, ela deve subir hoje aqui para 90 mil dólares, porque ela vai alçar aqui quando fazer o fechamento às 9 horas. Então esse é o suporte mais forte do BTC, tá? No gráfico semanal, que é o suporte de 90 mil dólares. Por que você não acredita muito em 85 mil dólares, tá? Vamos lá. Se o BTC for buscar 85 mil dólares, nós provavelmente vamos buscar no gráfico diário, tá? Uma dominância de queda do BTC até a casa de 62%.
E quando o BTC retornasse de 85 para furar o topo novamente em 100, 110, 115, nós veríamos a dominância aqui na casa de 70%, tá? Que seria no topo dessas regiões anteriores. E eu não vejo o BTC com essa dominância. Eu disse com vocês que eu acredito que o BTC possa beliscar 60%, 62%. Se ele for a 70%, 75%, seria um momento muito ruim para as altcoins. É claro que, para quem fosse comprar com a dominância lá no topo, seria a oportunidade de ficar milionário. É óbvio isso, eu entendo e concordo. Mas tem pessoas aqui que estão alavancadas, o que eu também não recomendo. Recomendo sempre que tenha um pouco de caixa para poder surfar esse movimento da queda, tá? Que nós vamos ter provavelmente depois na dominância do BTC, onde nós vamos ter aqui a verdadeira alt-season. Então, dado esse contexto, nós vamos buscar direto alguns pontos de liquidez. E quando nós olhamos aqui primeiro o mapa de liquidação, nós observamos que nós temos pouquíssima liquidez aqui na faixa de 82, 85, tá? Que é na casa de 4 bi. Quando nós vemos aqui na casa de 90, tá? A 91, são 2 bi. E quando nós vamos aqui na casa de 110, é praticamente 10 bilhões de dólares de liquidez. Quando a gente olha o mapa de calor, é o mesmo contexto, tá? Nós podemos observar que altcoins, tá? Bitcoin, a gente pode pegar Ethereum, entre outros aqui, tem um mapa de calor, onde nos mostra uma falta de liquidez. Deixa eu pegar aqui no 3 ou 6 meses, abaixo de 85 mil dólares. A liquidez, ela é muito baixa, como vocês podem ver aqui, ó. Então não faria sentido buscar algo aqui em 80 mil dólares. Na minha opinião, até 85 é plausível, como eu venho comentando com vocês. Abaixo disso, para mim não faz muito sentido, porque tem um vão gigantesco aqui, 83, tá vendo como vocês estão vendo aqui, 84, 82, e não é de fato o melhor ponto para que as corretoras consigam pegar essa grana aqui em ponto de liquidez. Mas por que nós estamos tendo uma queda acentuada, maior do que o global, tá? Primeiro, nós estamos tendo uma liquidação em massa, onde nós liquidamos nesses últimos dias na casa de 3 bilhões de dólares, tá? Ou seja, tivemos uma liquidez, tá? Dada para as corretoras, assim, digamos, de 3 bilhões de dólares. E aí, nos últimos dias, eu vou buscando aqui alguns pontos para vocês entenderem aqui em algumas horas, tá? Vamos lá. Hoje, por exemplo, já liquidou praticamente 3 vezes mais no long do que no short. Como você pode ver aqui, ó, 15 milhões de dólares no long contra 4 no short. Quando a gente vem observar aqui no dia 21, ó, 30 milhões no long, 20 milhões no short. Quando a gente vem observar aqui, ó, no dia 20, 84 milhões de dólares no long, 16 no short. Então esse movimento de puxada, tá, que vocês estão vendo principalmente no BTC e altcoins, é um contexto de liquidez. Quando a gente abre o Open Interest também, a gente percebe que tá bastante, né, pessoas apostando em movimento de queda e alta do BTC no curto prazo. Então isso é um movimento volátil, é óbvio que isso vai acontecer, só que vocês acabam vendo a dominância fazer esse movimento que eu já tinha explicado para você anteriormente, que a dominância iria fazer, que iria fazer um repique, tá? Claro que eu não imaginava que me machucaria tanto as altcoins assim, mas eu ainda vejo como um contexto de oportunidade. É nisso que nós vamos se basear para entender o que seria uma oportunidade nesse movimento, o que poderia estar crescendo, tendo uma crescente nesse contexto de movimento de queda, para a gente poder observar e estudar para estar colocando na nossa carteira no curto prazo, tá? Eu já mostrei para vocês a questão de liquidação aqui, né? Então nós tivemos no 24 horas, por exemplo, 260 milhões no total. Então tá sendo muita liquidez aqui no long. Eu acabei de mostrar para vocês o mapa de liquidez também, entre outras coisas. E aí, olhando diretamente o ciclo, o 2025 ele tende a ser positivo, principalmente o Q1, tá? Que é o primeiro trimestre, porque geralmente são trimestres onde o Bitcoin consegue ter um retorno expansivo para as carteiras que estão acumulando, para os holders, tá? Ou até mesmo para as baleias de curto prazo, que nós vamos mostrar para vocês aqui, que sim, também nos indica um sinal de que nós estamos muito próximo dessa região de fundo, tanto nas altcoins quanto também no próprio Bitcoin, tá? Então, se você observar aqui pelo gráfico da espiral do BTC, o Q1 de 2025 e buscar essas linhas anteriores aqui abaixo, ó, que são os Q1s dos halves anteriores, você consegue observar que são regiões onde o BTC cravou vários topos nessas regiões azulzinhas aqui, ó, tá? Regiões muito fortes onde o BTC começa a renovar partes do seu topo. É claro que no Q2 também acontece esse movimento, tá? Aqui também acontece, mas também é uma região positiva e claro, quando a gente observa o retorno do Bitcoin, né, logo de cara fica bem nítido que janeiro, fevereiro e março são meses super positivos
em tese, tá? E também se você for pegar aqui em estatística mesmo, em números, é muito mais favorável o primeiro tri de 2025, tá? Provavelmente para que nós tenhamos um momento de alta, porque quando você observa os anteriores, você vê que janeiro, fevereiro e março, na média, 2024 positivo, 2023 super positivo, a média de 2022 ficou empatada juntando os 3 meses, tá? 2021 super positivo, a média de 2020 ficou praticamente empatada, 2019, tá? A média positiva no total, 2018 negativa, 2017 média total positiva novamente também, tá? 2016 média positiva no trimestre também, mesmo estando com 2 quadros negativos ali, somente 2015 ali e 2014 com média negativa. Então, geralmente é um período que não é um período sazonal como o maio, que a galera até fala lá nos Estados Unidos, né? Venda em maio e só volte depois. Geralmente, né, não é um cenário assim, dessa forma que nós estamos convivendo nos últimos anos com o BTC no primeiro tri. Então é um cenário positivo no meu ponto de vista, até porque o Trump vai assumir também, tá? Quando a gente vem pro MVRV de curto prazo, Short Term Holder do BTC, eu quero deixar claro para vocês que essa análise que eu estou fazendo aqui agora são de pessoas de curto prazo, institucionais ou pessoas físicas, que estão realizando seus BTCs no curtíssimo prazo. Não é o long term holder onde eles estão acumulando lá desde os 20 mil dólares, tá? Então, quando a gente observa aqui esse contexto, olha só, nós podemos observar que tem um volume gigantesco de realização de lucro aqui, ó, que geralmente pega próximos de picos, tá vendo, ó? De topinhos de curto prazo, ó. Então, nós estamos aqui praticamente nessa faixa de linha quase, ó, tá vendo, ó? É uma faixa bem próxima dos topos anteriores de movimento de realização. E quando nós observamos, eles estão em 0,13 agora no MVRV. O que isso significa? Que, por exemplo, se eles colocaram 100 mil dólares, eles estão lucrando 13 mil dólares. Então, a faixa de lucro deles de realização de curto prazo já foi bastante estendida, visto que eles estavam com o profit aqui na casa de praticamente 25% de lucro, 0,25, e eles estavam com 0,26 esses dias atrás, aqui atrás também eles estavam com 0,32, então essa realização de lucro ela já está sendo feita, já está sendo despejada no mercado, então uma hora ou outra eles vão precisar recomprar, e provavelmente essas zonas são as zonas de liquidez que eu passei para vocês anteriormente. É claro que tem vários outros indicadores, mas a maioria está indicando esse mesmo tipo de estudo, então eu não vou me alongar tanto nesse contexto, nesse movimento aqui para vocês. Eu gosto da palavra tanto de contexto que eu acabo falando sempre, né? Mas eu não vou me estender tanto aqui com vocês nisso, porque tudo calha naquela região de 90 a 85 mil dólares, ok? A maioria dos dados aqui. Agora vamos olhar alguns setores importantes e por que eu vejo, na minha opinião, que as DeFis, ok? Não somente do Ethereum, mas tanto as DeFis, o setor de game, né? E o Ethereum, cara. O ecossistema Ethereum por inteiro, por exemplo, é uma baita de uma oportunidade. É claro que o setor de meme, vocês têm que ter, eu sempre comento, tá? Que meme, por mais que esteja corrigindo, vocês têm que ter em carteira pelo menos 4 a 5 memes. Aí seria uma meme de cada rede. Aí você pode escolher Pepe do Ethereum, Flock da BSC, Brett da Base, você pode escolher o If Hat ou Bonk da Solana. Cada uma vai ter uma ali, porque é um movimento que geralmente puxa muita força de alta para as altcoins no curto e no médio prazo quando vem um alt season. Então vocês têm que ter meme na carteira. Não tem como não ter, no meu ponto de vista, porque elas puxam bastante o mercado. Só que a gente pode observar que mesmo nesses períodos de queda, antes quem não aparecia aqui de forma alguma era as moedas de game, que agora está liderando nos 30 dias, tá? Esse movimento de alta. As DeFis, que estavam lá embaixo, agora já está em quarto lugar. E o ecossistema Ethereum, como vocês podem ver aqui, ó, que nem aparecia aqui e agora começou a ganhar força. Quando nós observamos, se faz algum sentido continuar posicionado em Ethereum, eu estou trazendo o TVL para vocês e ao invés de buscar no Ethereum, eu busquei o TVL total e eu quero mostrar para vocês que esse TVL total do mercado global, que vocês estão vendo aqui no BTC, no mercado global, que eu digo no nosso mercado cripto, está sendo liderado e com muita alta por todo o ecossistema Ethereum. Tá aqui, ó. Top 5, tá? Lido, Aave, Englayer, Etherfi e Ethena.
Não menos você viu a Ethena performar, você viu Aave performar, você viu o ETFi corrigindo agora e performando anteriormente, você viu o Lido fazendo o mesmo movimento. Mas eu não posso comprar, por exemplo, a Uniswap? Pode, também é do mesmo ecossistema Ethereum, sem problema algum. Estou dando um exemplo de que o ecossistema Ethereum ele está fazendo esse movimento, tá? Então, no meu ponto de vista, Lido, Aave de correção, EtherFi, Ethena, Uniswap é compra. Mas eu não posso comprar DEX, por exemplo, da rede Solana, que é a Jupiter, a Raydium. Sim, você pode comprar também, tá? Mas no curto prazo agora, nós estamos vendo isso acontecer, principalmente no Ethereum. E claro, Ethereum para mim não é compra também, mas por que você acha que vai continuar a subir o ecossistema do mesmo, tá? Porque ela veio testar esse fundo aqui novamente, ó. E nós estamos com 6 a 7 meses para finalizar o ciclo. E você veja que o Ethereum começou a perder dominância contra o BTC, veio testar o fundo do canal novamente, mas você viu o Ethereum ó, a 3.300. Quando você observa agora o Ethereum contra Solana, ó, você vê o Ethereum ganhando força contra Solana. Ó. O que você não via anteriormente, você via uma tendência de queda. Então isso nos indica que, muito provavelmente, quando o BTC subir, o Solana, perdão, Ethereum e o ecossistema Ethereum também vai performar um pouco acima, tá, das outras, no meu ponto de vista. Inclusive porque ele tá vindo para tocar aqui a 200, que é a nossa média aqui no diário, como vocês podem ver, e romper a média de 200 períodos, tá? Então, na minha opinião, vocês podem ficar atentos a isso, que ecossistema Ethereum são as moedas que, no meu ponto de vista, você tem que ficar focados. Games vocês já conhecem, que é Gala Games, Iluvio, entre outros, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para caso vocês queiram também entrar, o link da nossa sala de sinais, que a gente está operando no curto prazo, a gente está fazendo lucro mesmo com o mercado nesse movimento de lateralização e queda, que é para vocês aumentarem o caixa de vocês. Eu vou deixar também um link para vocês se tornarem membro, ou caso vocês queiram se tornar membro direto, é só clicar em inscrever-se e se tornar membro também, para estar acessando a nossa carteira. E claro, amanhã provavelmente vai ter conteúdo para os membros, eu vou estar passando algumas coisas também, mesmo próximo do Natal, para que eles possam também estar se posicionando um pouco mais forte, tá? Quais que são ali as que estão um pouquinho mais fortes, dado esse movimento do mercado, tá? Então é isso. Bom final de semana para vocês. Vamos ver como vai ser feito o fechamento. Um forte abraço. Tamo junto e valeu!